Olá, amigos, amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando o nosso estudo de número 25, que vão abordar os capítulos 10, 11 e 12, da segunda parte do livro. E, na bênção do Senhor Jesus, estamos realizando o trabalho. Que possamos agradecê-lo sempre por essa oportunidade, porque, sem dúvida, o estudo desse livro traz para nós muitas condições de entendimentos, de maturidades, de avanços, né, no campo da estrutura espiritual de cada um de nós. Pedimos a Jesus que continue nos abençoando, nos oferecendo essa grande oportunidade de estudarmos. O estudo, ele promove em nós crescimentos. E isso já é bastante explicado na doutrina espírita, que quanto mais eu aprendo, mais eu me expando. E quanto mais eu me expando, mais eu deixo a centelha e se envolvendo com o reino de Deus que está dentro dela. Por isso que nós agradecemos muito ao Senhor Jesus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade desse momento, e que seja de paz para todos nós. Este estudo é bem rápido, ele é bem pequeno, porém ele traz todo um conteúdo muito importante para todos nós. Então vamos a ele, pegando aqui já o nosso slide, né? Buscando, só um instante, nós estamos buscando, né? Está aqui, aí está. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, segunda parte, capítulos 10, 11 e 12, disciplina afetiva, conduta afetiva, diferenciação dos sexos. Estudo 25 de 28. E aí nós colocamos a nossa síntese, amor com amor se vive. Bonito, né? Interessante. Então vamos lá. O que veremos neste estudo? Né? Segunda parte, capítulo 10. Disciplina afetiva. É muito interessante quando a espiritualidade nos convida à disciplina, né? Aí a conduta afetiva, disciplina, conduta e diferenciação dos sexos. Este é o estudo que vamos fazer. Antes, vamos fazer a nossa leitura inicial do livro Navegador Racional Sentimentos. Vamos a ele? Sabe que tem momentos que chego mesmo a pensar que existe dentro da gente uma usina trabalhando dia e noite sem cessar, fabricando sentimentos? Eles chegam e surgem do nada, brotam, crescem, fazem festa, não se interessa nem mesmo se a gente está para brincar, amar, sofrer e sonhar. E montam os nossos momentos, dor, alegria, esperança, confiança, ódio, amor, depois some, deixando vazio o espaço. E no compasso dos dias, nos pomos a refletir nesses sentimentos vadios que acalantam, que torturam, que curam ou fazem doentes. Ah, esses sentimentos, águias loucas, borboletas efêmeras, por que não ficam quietos ou chegam bem devagar? Às vezes nós queremos sentir. Deixa a alma se acostumar com as suas trocas tão rápidas. Deixem a alma crescer para aprender com doçura que esses sentimentos que surgem são reflexos, são anseios ou meios de se encontrar um remanso futuro de luz e transcender nessa luz. Ah, sentimentos! Até entender tudo isso, o pobre vaqueiro, o guerreiro, vai lamentar e chorar. Mas é preciso aqui estarem. Nós pedimos, por favor, parem, deem uma trégua, liberem o ar. Quem sabe de um dia, de uma hora, um minuto, sei lá. Deixa o coração respirar. Ele é tão novo, coitado, não sabe se amparar. Ah, sentimentos, voem de mim, trazendo para mim o divino entendimento do meu eu viajor.
em busca solene e contida do amor, sublime amor. E aí seremos felizes, construtores sem cessar da paz, do arrimo, das flores, de um céu de imensos matizes. Esses sentimentos, às vezes, né? A gente é surpreendido por eles, né? Às vezes eles brotam assim, a gente não sabe direito, aí tem que dar conta. Muito bom, né? Vamos pensar nesses sentimentos, às vezes vadios, às vezes mais maduros, mas nós precisamos deles, não é? Bom, perguntaram para André Luiz, né? Em que bases, disciplina afetiva, em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Olha só, disciplina afetiva nas esferas superiores. Como é que se verifica isso? Enganam-se, lamentavelmente, quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Quebra-se paradigmas. Já ouvimos muitas pessoas falarem que no mundo espiritual não tem nada disso, não tem relação sexual, porque os espíritos lá estão preocupados com outras coisas e tal. Mas e os afetos? Como é que fica? Lembra dos sentimentos? O afeto é uma adendo do sentimento. Você sentiu o afeto, conduz o seu sentimento para o pensamento do que deve ser feito. Então, os espíritos também, em esferas superiores, né, como diz André, não tem essa incontinência. Certo? Vamos em frente. Médiuns que tenham observado as regiões de licenciosidade ou desencarnados que a respeito deles venham a traçar essa ou aquela notícia, reportam-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia embrutecente, por mais brilhantes se externem as conceituações filosóficas. Os livros que nós conhecemos da doutrina espírita ou alguns outros falam muito desse lugar perigoso, né? De muitos aviltes, principalmente no campo da sexualidade. São espíritos ainda que não entendem, não têm essa condição de ser grande nesse tema. Então, a pessoa acha que só lá nesses lugares é que tem esse relacionamento. Mas não é bem assim. Ali são coisas muito de baixo nível, né? De baixo teor vibratório. Muito embora muitos videntes tenham observado e tenham passado essas informações. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsálica de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam, na Terra, a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com a abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revela o esforço no aprisionamento próprio. Ou seja, há a união. Mas se houver uma necessidade do casal fazer uma outra tarefa, uma outra possibilidade de não estar juntos, então se adia com naturalidade, o que fica vai buscar outras coisas superiores. Isso também faz parte da evolução. Né? Isso também faz parte. Às vezes, minha gente, nós temos que deixar um pouquinho os nossos anseios de estarmos juntos. Porque é muito bom estar junto. É muito bom você ter um companheiro, você ter uma companheira, mas tem hora que a vida está solicitando de nós outros encaminhamentos. E o que fica e o que vai, que tente sublimar, então, essa energia para outros trabalhos, como diz aqui, aplicando em trabalho digno, sabe? E sem essa questão de, já que você não está aqui, então eu vou ficar com outra pessoa. Isso acontece aqui na Terra, né? Aqui na Terra, nossa, como tem isso? Pessoas às vezes viajam a trabalho
e estando longe de casa, em outra cidade, que ninguém conhece, aí a pessoa faz isso aí, achando que está fazendo um grande benefício, um grande bem. Pelo contrário, ela está traindo e ela está voltando àqueles regimes bem primitivos da poligamia. Foi muito interessante quando o André passou isso para nós. Que essa poligamia, essa necessidade de mais de um par, ou de um parceiro ou parceira, isso vem do primitivismo que ainda está em nós. Ou seja, é um ato primitivo a poligamia. Olha, nós estamos querendo coisas melhores. Daí que temos que pensar também nesses pontos. Esses livros espíritas, minha gente, eles são todos, principalmente os livros do André, do Emmanuel, do Kardec, eles são todos ligados à psicologia humana. Pode observar isso. Todos eles são ligados. Não é só a informação, não é só isso. Tem todo um contexto psicológico aí no meio. Como você atua na sua vida? Longe do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, como é que você atua? Qual é a tua proposta estando longe? Você sublima o amor? Você sublima essa energia? É uma coisa para se pensar. Provavelmente, poucos até aqui pensaram nisso. Poucos. Mas agora está sendo para todos. E nós somos parte desse todo. Por isso, temos que aproveitar essa informação do André Luiz, certo? Aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva a que se entregam, na expectativa, às vezes, longa do amor que os integrará na complementação desejada, encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si mesmos os altos valores da cultura e da emoção que eles propiciam gozos íntimos dos mais alevantados e mais puros. Está vendo como é que tem saídas, tem caminhos? Do bem ao semelhante, na ajuda. Às vezes você faz um trabalho e te dá um prazer, mas uma coisa assim inenarrável, muito melhor do que esse, entre aspas, né, prazer da traição, prazer poligâmico. Isso é bem interessante, porque essa humanidade que da qual estamos fazendo parte aqui encarnada, ela está se preparando para um futuro que é o futuro do novo ciclo da Terra. Olha, se nós queremos ficar aqui, num novo ciclo, num planeta, como a gente conhece, aí, bem tecnologicamente evoluído, cientificamente, com várias escolas, fez um progresso imenso, muita coisa se fez aqui. Se nós queremos continuar aqui, isso tem que ser muito bem refletido, porque senão nós não vamos ficar. Está claro que não vamos ficar. Por quê? Porque os espíritos que estão se preparando para esse novo ciclo da regeneração são espíritos com esse nível de entendimento. Como é que eu vou ficar no meio deles? Se eu não me arrumo, se eu não me aprumo? Se eu não controlo os sentimentos, se eu vou vivendo num jogo absurdo de emoção, é isso que André está nos colocando para refletirmos, né? Qual é a conduta, agora para o capítulo 11, conduta afetiva. Qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Viu como é que está buscando lá em cima, né? Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, somente despendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre, através do qual opere a evasão das cargas magnéticas dos seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Ou seja, não há traição, não há poligamia, há enobrecimentos. Enobrecimentos de acordo com as circunstâncias. Se estamos juntos nesses níveis aí, vamos enobrecer as nossas relações.
Se estamos separados, também vamos enobrecê-las, com outras coisas, com trabalhos que sejam construtivos. Se quisermos mesmo elevar os nossos sentimentos para graus superiores ou superlativos, é preciso entender isso aí. A nossa energia sexual, ainda em desalinho para muitos de nós, precisa ser controlada, precisa ser, pelo menos, estudada, sabe? Temos que dar uma atenção maior a ela, do que nos jogarmos desesperadamente uns para os outros, sem um caminho afetivo real construído. Como ele diz aqui, a conduta afetiva ela tem que ser toda ela estabelecida nos planos da verdade, da certeza, da confiança mútua, das nobrezas, enfim, tudo isso. Ainda são palavras meio fora do nosso dicionário, principalmente dos nossos sentimentos, que a gente está querendo mesmo, é o dia a dia, do que vier tá bom, mas não é assim. Esse estudo que nós estamos fazendo, André Luiz está sempre nos informando, nos trazendo informações para o nosso avanço espiritual, o nosso avanço moral. Porque a fase que nós estudamos lá na primeira parte, aquela fase do crescimento da mônada, do desenvolvimento da mônada, das suas experiências primeiras no campo da sexualidade, e depois, né, no reino primitivo, onde naquela conduta poligâmica, até ali tudo bem, tudo fazia parte da estrutura do crescimento espiritual. Agora chegamos a um ponto em que há necessidade de enobrecimento, ou seja, o próximo passo. Eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma baldeação. Então, eu cheguei num porto que agora eu tenho que mudar de transporte, mudar de ambiente, para que eu possa seguir meu rumo. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Ou seja, tem aqui no plano físico, tem pessoas assim. Eu digo para vocês que sempre nós encontramos essas pessoas, sempre. Elas sempre estão juntas, elas sempre estão num carinho muito grande, uma afetividade muito grande. Sabe por quê? Porque elas não se pertencem. Elas se amam. Elas conjugam aquela proximidade numa estrutura de amor, de companheirismo, de amizade. Então, nós encontramos, sim, essas pessoas, mas estão muito além desses encontros fortuitos que a gente busca em lugares ermos. Né? Tem gente que vai querer encontrar um par num lugar desses, de drogas, de músicas alucinantes, ou barzinhos, né, como ter bebida. Recentemente, nós conversando com uma pessoa, ela disse que ela vai no barzinho para ver se encontra um par. Eu disse, mas você acha que esse par é bem legal para você? Sim, porque eu gosto também de ir lá. Então, ou seja, nivela numa situação que dificilmente, pode ser, claro, tudo é possível, né? Mas dificilmente eles vão encontrar um caminho, pelo menos nos primeiros momentos. Né? Então, eles terão que superar as primeiras dificuldades, terão que superar aqueles primeiros, aqueles arroubos que vêm do início, depois abafa, e aí vão ter que superar esse processo para sublimação. Quando nós queremos um consórcio interessante, digno, ele vem até nós. Quando nós estamos em paz, com comportamento, com conduta afetiva tranquila, ele nos busca. Não se preocupe, a vida me carrega de trazer. Não preciso de buscar em lugares ermos. Porque também eu estou ali sendo uma pessoa de não tanto com conceito de moral, né? Eu vou encontrar quem? Pessoas do mesmo jeito, ou seja, eu nivelo por baixo. Sabe? Tem coisas, minha gente,
que às vezes eu falo aqui nesse estudo, aí depois eu fico refletindo, eu deveria ter falado ou não. Daí veio um mentor e disse assim, tá ótimo, deixa como está. Porque tem hora que tem que ser dito, porque o André coloca. Não adianta a gente ficar assim, não, isso não tem problema não, não pode. Não podemos ser politicamente corretos às vezes, né? A gente tem que ser sincero. Continuando, interrompida a aliança física na esfera carnal, por interferência da morte, o homem ou a mulher consagrados à sublimação íntima se associam quase sempre à companheira ou o companheiro levados à viuvez, em construtiva simbiose de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Então, pode ser que, num caso de viuvez, o que foi fica ajudando. Não fica ali, sabe, né, perturbando a paz. Não, fica ajudando, dando uma força, orientações, sabe, melhorando o ambiente doméstico. Agora que ele já começa a entender de ambientes, de frequências ambientais, ele já começa a ajudar a evitar que espíritos maldosos entrem para perturbar a paz. Ou seja, continua trabalhando. Não quer dizer que sejam todos os casos, por exemplo, né? Que a interrompida aliança da morte, o homem ou a mulher consagrados à sublimação íntima se associam quase sempre. Então, tem casos em que não, que a pessoa fica e ele vai, ou ela vai, porque há necessidade disso. Como sempre a gente diz, quando estuda espiritismo, a gente nunca tem uma coisa definitiva, isso é isso. Não, isso está sempre ligado a uma possibilidade, a uma circunstância. Porque quem governa tudo, no fundo, é Deus. Se ele entende que tem que ser de uma outra circunstância, será essa outra circunstância. Então, por isso, quando alguém chegar para você e disser assim, quer ver? Não pode isso não acontece. Pensa bem, porque pode ser que a pessoa esteja dando uma informação meio fora do contexto. O que nós temos visto ao longo dos nossos estudos e vivências é que cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. E nada é por acaso. Percebem? Bom, ainda capítulo 11, conduta afetiva, atentos ao mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam em matrimônio superior no plano espiritual permuta as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. Vou contar para vocês um caso. Vocês sabem da Meimei, né? Aquele espírito, né? Todo mundo conhece, muito, que faz um trabalho bonito, ela tem um trabalho de assistencial muito grande lá no mundo espiritual. A Meimei, ela foi casada aqui com um amigo meu, né, que é o Arnaldo Rocha. Então, o Arnaldo, às vezes, quando a gente conversava, ele me falava tanta coisa, ele falava assim, a Meimei, ela chamava Ingrid, se não me engano, ele me disse que ele que pôs esse nome nela, Meimei, que em chinês é minha querida, ou minha grande querida, uma coisa assim. E aí ele falou que lá no mundo espiritual ela ficava trabalhando lá, enquanto ele estava terminando a encarnação dele aqui. Então, eles estavam sempre juntos, mas ela fazendo um trabalho dela lá, nessa obra que ela faz, que ela tem, e ele aqui, trabalhando na doutrina espírita. Ele era muito amigo do Chico, né? Então, fazendo o trabalho dele. Ou seja, duas almas já com nível de maturidade muito grande, né? E os dois separados, ela desencarnou muito jovem ainda, e os dois fazendo esse trabalho, né? de construção para o futuro. Está vendo como é que são as coisas? Não se perde nada. Quando há o sincero relacionamento, a afetividade sincera, não se perde. As coisas vão encaminhando sempre para esses encontros mais à frente, dentro de uma outra circunstância,
Hoje eles devem estar juntos, né? O Arnaldo já foi, então eles devem hoje estar juntos lá no plano espiritual, quem sabe trabalhando também juntos, não é isso? E eles faltando a companhia, por intermédio da qual se integram nos mais altos ideais de burilamento e beleza, mobilizam as próprias cargas magnéticas criadoras em serviço à coletividade, com que se elevam mais intensamente na escala da sublimação moral, ou então, o que é mais frequente, buscam esquecer as próprias possibilidades de maior ascensão, solicitando posições apagadas e humildes aos pés daqueles a quem se devotam, a fim de ajudá-los na execução das tarefas que eles foram assinaladas ou no pagamento das dívidas com que ainda se oneram perante a lei. O caso mais conhecido do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Eu houve uma época aí que ele foi convidado por Maria Santíssima a ir para planos superiores. E ele disse que não, pediu para ficar mais um pouco aqui, mas esse um pouco era 50 anos, para ajudar as pessoas. Eu falava, enquanto tiver uma pessoa sofrendo, eu quero ajudar. Então, minha gente, uma alma enobrecida é isso. Ela esquece um pouco daquele egoísmo, né? E vai ajudar os outros, porque ela sabe que ali ela vai crescendo. Nós já falamos sobre isso. Quanto mais você doa, mais você expande, você permite que o seu Cristo interno expanda. Então, são almas que estão fazendo essa expansão. Quando elas aí realmente se liberarem para outros planos, elas já levam muito mais aberturas para os entendimentos que lá elas terão. Ou seja, não se perde nada, só ganha com isso. A pessoa começa, então, a trabalhar para ajudar. E aqui, às vezes, a gente não sabe disso. Não, eu vou fazer se me for possível. Aí, aquele negócio, não, hoje não vai dar, porque isso, por aquilo. E a gente está sempre arrumando uma desculpa, quando a gente não mente, né? Quando a gente não fala uma mentira. Hoje não vai dar porque eu estou com muita dor de cabeça. Ele não está com dor de cabeça nada. O planejamento é outro, mas como ela não tem coragem de falar, ou ele não tem coragem de falar, o que é que fala? Estou com dor de cabeça. Como se ninguém soubesse que a pessoa estivesse mentindo. Porque ela, a consciência dela, Jesus, Deus e os mentores, né? Todos sabem. Então ela fala uma mentira para quem? Para os nobres. Lá no mundo espiritual não tem isso não. Não tem não. Se você está acostumado a mentir, para dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vai se acostumando à nobreza do mundo espiritual. Lá não tem isso. Lá é todo mundo muito certo. É sim, é como Jesus disse, né? Seja o vosso falar sim quando for sim e não quando for não. Ele ainda completa, porque fora disso é obra do maligno. Ainda fala assim. Ou seja, maligno é do mal, né? É obra da proposta do mal. Continuando, né? Diferenciação do sexo. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes, ativas ou passivas. Isso lá é bem antigo, né, gente? Bem lá no início. Entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, em movimentação ascendente, desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculino e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade. Ou seja, foi uma construção. Aí você conjuga forças e órgãos, sabe? Para que se chegasse a esse momento atual, dos órgãos masculino e feminino. Mas tudo foi crescendo gradativamente. A gente pode ver isso nas espécies, né? Quando se faz um estudo a respeito, claro, com todo respeito, quando se faz um estudo a respeito, você vai vendo essa formação, ela veio vindo ao longo dos milênios, através da evolução, né, para chegar nesse ponto que chegamos hoje. E ele coloca uma coisa aqui muito interessante, ele fala
que existem forças, né? Então tem a ativa, olha lá, a ativa expressando qualidades, ativas ou passivas. Bom, ativa está ligado ao masculino e passivo ao feminino. Não quer dizer que o feminino seja, né? Não, porque o passivo, para se conjugar essas forças, tem que ter, né? Você, quando coloca uma tomada, você liga um aparelho seu numa tomada, eles chamam de macho com fêmea, né? O macho, a tomada, é a fêmea que recebe a tomada. Então, há que ter essa diferenciação, para que haja essa possibilidade dos encontros, para que essas forças transitem livremente. Então, a força, a energia masculina, ela tem um teor, e a energia feminina tem outro teor. E quando se juntam, se complementam. Certo? Assim que começou a diferenciação dos sexos, por essas forças. E essas forças, automaticamente, elas foram formando os órgãos. Mas a saber que tanto o órgão masculino pode se transformar num órgão feminino, quanto o órgão feminino no masculino, dependendo da necessidade reencarnatória. Não é? Então, em um contém o outro contém. Porque, havendo necessidade, faz-se essa troca. Nós já fizemos estudos sobre isso, bem interessantes. Mas isso tudo, minha gente, tem que ser com muito respeito, porque isso é uma obra divina. E nós estamos tão desnorteados ainda com a questão sexual que nós não conseguimos ver isso como uma proposta, né, divina. E há, então, o abuso no pensamento, nas palavras, e não se consegue, então, entender como funciona. Mas isso aí é bem interessante. É um órgão do corpo, um órgão comum do corpo. Os órgãos genésicos são comuns do corpo, como o braço, como o nariz, como os olhos, fazem parte do corpo. Tem a sua utilidade, tem as suas expressões. Também são órgãos excretores. Por isso que nós temos que avançar na moral, para a gente poder trabalhar esses assuntos com naturalidade. Que a gente possa conversar isso com naturalidade. Na minha fase de infância, nessa encarnação, nossa, se falasse uma coisa dessa, você estava sujeito a ficar de joelho nos milhos, né? Não podia falar, nem útero você podia falar. Não podia falar nada disso. Mas agora não, agora nós chegamos no nível em que este assunto tem que ganhar o clímax do cientificismo, né? Do conhecimento, do laboratório. Tá? Continuando, então, não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Tá? Então, nós ainda estamos aperfeiçoando a fisiologia, sabe? Ainda estamos aperfeiçoando. Penso assim, imagina comigo aqui, lá no ano 4000, já estaremos aí com 2000 de regeneração. No ano 4000, como é que serão os nossos corpos? Você já imaginou nisso? Como é que eles serão? Provavelmente com muito mais capacidades fisiológicas e de expressões, né? Provavelmente mais leves. Olha, é um estudo muito, muito interessante. Quando nós saímos dessa coisa muito terra-terra da vida e começamos a pensar além, nossa, abre um leque de imaginações. Imagina você daqui a 2, 3 mil anos. Se você estiver aqui, eu também, como é que nós estaremos? Como serão esses corpos do futuro? Não é? Quanto à perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação. Sabe-se, né, que chega uma hora na evolução que esses órgãos ou mais serão necessários. Não mais serão necessários. Mas como é que acontece isso? Aí está explicando. Depois de ter feito de ter vivido todas as experiências necessárias, onde eles foram veículos para a sublimação. Ou seja, os órgãos sexuais nos levarão à sublimação, mesmo
estando com eles por um tempo ainda, talvez muito tempo, sabe? Aí depois sim, não há mais necessidade. Aí tem um outro estudo, um outro contexto que vão perdendo a forma do órgão sexual, então saindo raios de valores e virtudes, né? Raios que interprete todo aquele potencial do órgão que não necessita mais dele. Então, nós estamos usando temporariamente esses órgãos. Eu como homem, você como mulher, na outra encarnação, quem sabe a gente inverte, mas estamos usando temporariamente, minha gente. É só enquanto precisamos. Tá? E todos rumarão, após milênios de burilamento, para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Então, no futuro, todos nós teremos, né, as qualidades nobres, masculinas e femininas, mas aí rumando para a glória do Criador. Percebe a sutileza do André Luiz para falar essas coisas? Sinceramente, você já ouviu falar sobre sexo dessa maneira? Porque sexo é uma coisa tão, sabe, tão mal colocada, tão desrespeitada, que a gente, quando vê umas coisas assim, você fala, meu Deus, que coisa, né? Eu adorei quando ele disse assim, que vai chegar uma hora que não vamos mais ter necessidades dos órgãos sexuais, mas ficarão as forças que foram sublimadas pela conduta. Olha, dá para a gente pensar, né? Talvez esse estudo está terminando, mas essas informações, sabe, vão ficar fixas em nós. Porque às vezes o estudo tem que ser um pouquinho assim, para a gente, sabe, fixar essa informação. Fixe isso em você. Se você é homem, se você é mulher, fixe isso. Esse seu órgão aí é só temporário. Daqui a pouco não vai precisar mais. Porque você já chegou num nível tão elevado que daí partirão raios virtuosos que farão coisas extremamente superiores ao que esses órgãos fazem. Nesse futuro grandioso que nós estamos indo para ele. Tá? É imperioso reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Tem um negócio que fala sexo dos anjos, você não pode nem pensar nisso. Realmente não dá, não é o nosso momento. Sabe por quê? É assim, é a mesma coisa que você que é pai, mãe, está fazendo faculdade, por exemplo, de economia, digamos, que é uma coisa bem... precisa de muitas contas, muitos cálculos. Então, você tem uma criança lá na sua casa, o seu filho, sua filha, que tem 2 anos. Você vai falar isso para eles. Minha filha, hoje o pai, teve uma aula de economia, onde eu peguei o macro, não sei o quê, passei para lá, fiz o jogo da Bolsa de Valores, percebi que... Você vai falar isso para uma criança de 2 anos? Mas não vai mesmo, né? Mesma coisa que alguém quiser falar para a gente de sexo dos anjos. Não dá. Nós não vamos entender. Vamos ficar com a nossa evolução. Ela que é interessante, ela que nos dá tranquilidade, que nos dá segurança, tá? E aí tem, né, o XY, que são os representando os cromossomos, né, masculino e feminino, e enquanto estivermos nessa necessidade de um corpo físico, segundo o Livro dos Espíritos, nós precisamos de ter um X ou um Y. Nós precisamos de ou ser masculino ou feminino. Agora, depois que passar essa fase, né, aí, claro, né, as coisas vão modificar, tá? Isso aí é estudo da espiritualidade, tá, minha gente? Estou passando para vocês o que a espiritualidade está passando para nós, tá bom? E com isso, né, nós terminamos o nosso estudo. Muito rápido, mas muito proveitoso, sabe? Dá até para você ver de novo, dá? Voltar aí o vídeo e assistir de novo, tá? E depois pegar, e também com o seu livro na mão, tá? Então, nós estudamos aí, né, a disciplina afetiva, que à medida que a gente vai sublimando nos sentimentos,
Por isso nós fizemos o poema dos sentimentos. À medida que nós vamos sublimando sentimentos, mudando a conduta moral, essa disciplina vai ficando cada vez mais ampla. Nós vamos distanciando daqueles relacionamentos sexuais antigos, poligâmico, né? Bem primitivo, e também dos planos inferiores, onde tem isso aí. Nós vamos agora já começando a crescer, já respeitando mais a ausência do cônjuge, ou, enfim, dentro das circunstâncias que a vida nos oferece. Tá? A gente não deve ficar falando muito, minha gente, porque cada caso é um caso. Às vezes a pessoa me pergunta assim, quer ver? Olha, fulano morreu, não sei o quê, outro casou com outro, como é que fica? Não sei. Isso aí é da lei de Deus, é circunstancial. A não ser que a espiritualidade mostre para a gente o que aconteceu. Aí a gente fala, se for possível. Mas vamos parar com esse negócio de ficar fazendo assim, esses pensamentos, né? Vamos buscar a sublimação. Isso é que é importante para nós. Depois vamos para a conduta afetiva, aí sim, com todo respeito, né, um pelo outro, pela circunstância da vida, porque o meu respeito pelo outro ou pela outra significa que eu estou me apropriando de energias superiores. E eu vou ser beneficiado disso. Não é mais ninguém, não, sou eu. É você que fizer isso. Tá? E a diferenciação dos sexos, né? A necessidade da diferenciação para a questão evolutiva, a necessidade do masculino e do feminino, a necessidade do positivo e do ativo e do passivo, para que a vida se faça, que a reprodução aconteça e que nós busquemos a nossa sublimação através desses relacionamentos de alto grau de honradez e de dignidade. Tá bom? Bom, nossa mensagem final, né? Forças que possuímos, que nos impulsionam e muitas vezes nos guiam. Enquanto meninos e meninas, nós a utilizamos sem muito conhecer ou deter. Chegará, porém, um dia em que as dominaremos e seremos por elas elevados a Deus, que nos indicará o que fazer, pois que teremos transformados as forças em energias sublimes. Esse dia chegará para todos nós. Também dentro do que nós estudamos, né? Forças que possuímos, que nos impulsionam e muitas vezes nos guiam. Enquanto meninos e meninas, nós as utilizamos sem muito conhecer ou deter. Esse menino e menina espiritual, sabemos. Chegará, porém, o dia em que as dominaremos e seremos por elas elevados a Deus, que nos indicará o que fazer, pois que teremos transformado as forças em energias sublimes. Esse dia chegará para todos nós. Então, meus amigos, minhas amigas, encerramos assim o nosso estudo de hoje, né, que é o de número 25, e muito agradecidos a Deus por termos tido essa oportunidade de estarmos juntos estudando, cada um ajudando o outro, porque na hora que você fizer esse estudo, você com certeza poderá conversar com seus amigos, suas amigas, as pessoas que te rodeiam, a importância da sublimação do sexo, do respeito ao sexo, do respeito aos órgãos genitais, com respeito à vida como um todo, porque a cidade, né, o Brasil, o mundo vai ser melhor no dia que eu me tornar melhor. Muito obrigado. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por essa chance e continuemos firmes nessa busca da liberdade espiritual pelo conhecimento de causas. Muita paz para você, para o seu lar, para a sua família, muita harmonia e muita alegria espiritual, porque é isso que vai nos conduzir, de fato, aos beneplácidos que a espiritualidade traz para nós a todo momento. Fiquem com Jesus. Até o nosso próximo encontro.